Olá! Em determinada ocasião nos Estados Unidos, exatamente na ponte de Michigan, aconteceu um fato bastante curioso. Dentro daquele tumulto do trânsito, houve uma discussão entre dois motoristas, um homem e uma mulher. O homem, de maneira encolerizada, desce do seu carro, se dirige até o carro da mulher, arranca do carro pelos cabelos e começa a espancá-la. A mulher tenta se livrar do agressor, enquanto todos os outros motoristas olham estarrecidos à agressividade daquele sujeito. A mulher, quase seminua em função das agressões, num ato de desespero, sai correndo e acaba pulando da ponte, vindo a falecer. Os cientistas, os estudiosos da Universidade de Michigan, queriam compreender não o pensamento ou os motivos que levaram aquele psicopata a agir daquela maneira tão agressiva, mas sim compreender por que todas as outras pessoas que estavam assistindo aquele episódio nada fizeram para evitar aquela agressão. Fizeram estes cientistas uma série de estudos sobre o comportamento humano para entender a inércia, a falta de ação ou de vontade de agir em socorro daquela criatura. Descobriram então, depois de um longo período de estudos, um efeito chamado bystander effect, que em português significa o efeito do espectador. Diante de uma situação como essa, as pessoas tendem a esperar outra pessoa a tomar uma ação, a tomar uma decisão, a agir de alguma forma. Outros experimentos do mesmo sentido colocam pessoas numa sala onde uma fumaça que simula um incêndio é iniciada. Algumas pessoas que são vinculadas ao estudo se levantam e saem correndo. Todas as outras saem correndo atrás. Em outras ocasiões, as pessoas neste ambiente controlado, que estão vinculadas ao estudo, elas não se levantam, elas ficam paradas. Todas as outras também ficam paradas. O ser humano meio que imita o comportamento da multidão. É o efeito do gado. Então, isso retrata justamente a nossa realidade, o nosso dia a dia e em outros aspectos da nossa vida. Richard Simonetti, um estudioso da doutrina espírita, ele costumava dizer que no mundo há dois extremos, dois tipos de pessoas que são minorias em dois extremos. Num extremo, há aquelas pessoas verdadeiramente boas, que agem no bem, que trabalham no bem, que estão em atividade constante em prol do seu irmão. Numa outra minoria, num outro extremo, estão aquelas pessoas extremamente más, vinculadas ao crime, que se comprazem em fazer o mal. E no meio destes dois extremos, nós temos a grande maioria, a grande esmagadora maioria de pessoas que não se comprometem nem com o mal e nem com o bem. Estas pessoas são justamente as que fazem parte desse efeito do gado, essas pessoas que são tocadas conforme a boiada vai andando. E o livro dos Espíritos nos deixa muito claro que a ausência do bem também é um mal. Não fazer o bem também é um mal. E isso está claro na pergunta 642, que diz o seguinte: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Muita gente
fala, não, mas eu não faço mal para ninguém, eu sigo a minha vidinha, eu não faço mal para ninguém. Isso também é um mal. Os espíritos nos respondem, não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Lá naquele caso, por exemplo, da ponte de Michigan, os omissos eram responsáveis perante a justiça de Deus, porque poderiam ter feito bem e não o fizeram. E assim nós somos, na grande maioria. E o interessante é que, se nós não temos a disposição, a iniciativa ou a vontade de agir em função do bem do próximo, tão pouco temos para agirmos em prol do nosso próprio bem. É só nós analisarmos o nosso comportamento perante a vida, o nosso comportamento perante o nosso corpo, o nosso trabalho. Quantas criaturas iniciam um regime, querem mudar a sua maneira de se alimentar, porque a grande população mundial hoje está acima do peso, e não conseguem. Quantas pessoas decidem aprender uma nova língua, ficam 3 meses e já param. Quantas pessoas entram numa academia, ficam 3 meses e não continuam. O ser humano é extremamente acomodado. A acomodação é um quarto confortável na vida do ser humano. A ausência da ação. E isso é fatal. É fatal na vida pessoal, é fatal na vida profissional. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma pessoa que fazia parte da minha equipe, isso há alguns anos atrás, e a equipe toda era de alta performance e havia uma pessoa com as mesmas funções que não era tão rápida ou tão eficiente ou tão interessado nessa eficiência. Apesar dos feedbacks, apesar das instruções que lhe foram dadas sobre a necessidade de ela se esforçar um pouco mais, veio uma época de crise e, naturalmente, a pessoa a ser desligada foi essa, que não se interessava tanto. E aí veio a lamentação, o choro, a angústia, porque tinha conta para pagar, porque tinha prestação de carro, porque tinha aluguel. A criatura humana, ela não se interessa por sair da sua zona de conforto até que o sofrimento lhe bata a porta. E quantos outros o sofrimento bate a porta, a criatura recorre a alguma ajuda, procura uma religião, uma igreja, casa espírita, então logo o seu problema seja resolvido, ela já se desinteressa por aquilo que mais é importante na sua vida, o autoconhecimento. O autoconhecimento é a ferramenta que nos faz mudar a perspectiva da nossa vida na direção da felicidade. Mas nós estamos ainda neste plano de provas e expiações porque somos reticentes nos nossos erros, nos nossos vícios. Nós nos comprazemos nos nossos vícios. Então, os passos que nós damos na direção da evolução aqui na Terra são muito tímidos, são muito pequenos. Isso está lá no Livro dos Espíritos, está lá no Evangelho, por falta de vontade, por falta de esforço. E aí, naturalmente, andamos de mãos dadas com o sofrimento. Ninguém quer sofrer. A nossa interpretação sobre o sofrimento é equivocada. Nós, muitas vezes, enxergamos aquilo como um castigo de Deus. A justiça divina é perfeita. Nós somos e passamos por aquilo que nós mesmos plantamos. Somos o reflexo das nossas ações. Os acontecimentos da nossa vida são os reflexos das nossas ações. Os problemas de saúde, as pessoas amadas que desencarnam, as vicissitudes, os desgostos, as traições, todos os
problemas de ordem moral e de ordem material que nos rodeiam não são culpa de ninguém, não é culpa de Deus, a não ser a nossa própria culpa. O importante é identificarmos e compreendermos a causa de tudo que nos acontece. Por isso que é fundamental que nós tenhamos um gatilho mental que nos impulsione para a mudança de atitude, para a mudança de hábitos, para a mudança de comportamento. Esse gatilho deve ser justamente, ou pode ser justamente, a vontade de não sofrer, a vontade de ter uma condição melhor, de estar em paz, de ter mais felicidade, de ter mais equilíbrio na vida. Porque como não conhecemos as circunstâncias infelizes do passado, como não conhecemos e não nos lembramos dos delitos do passado, nós nunca sabemos em que momento as dores baterão à nossa porta. Nós nunca sabemos em que momento o sofrimento poderá chegar. Porque a felicidade na Terra ela é extremamente relativa. Nós temos momentos de felicidade, momentos de tranquilidade e momentos de tormenta. Por isso que na vida o ditado mais certo é que tudo passa. Tanto passa o momento triste, como passa o momento feliz. Nada aqui na Terra é permanente. Por isso, a necessidade de nós compreendermos os mecanismos da justiça divina para atenuarmos e minimizarmos os efeitos dos males que nós causamos ao longo dos séculos. E qual seria esse mecanismo? Paulo de Tarso já havia nos ensinado. A caridade cobre 1 milhão de pecados. Se nós decidirmos fazer duas coisas, primeiramente, agirmos para o nosso próprio bem, mudança do nosso comportamento, identificarmos em nós quais são os comportamentos equivocados, quais são os vícios morais que ainda alimentamos, quais são os comportamentos negativos que afetam outras pessoas e afetam a mim, procurar modificar este padrão de comportamento e de pensamento. Segundo, tentar se vincular ao bem do próximo. Não importa se de maneira material, de maneira moral, caridade moral, a caridade material, se interessar por algo que venha contribuir com o bem do próximo. Essas são maneiras comprovadamente explicadas pela doutrina espírita de nós vivenciarmos a verdadeira misericórdia da justiça de Deus, que ela é extremamente misericordiosa, que não necessariamente se eu cometi um crime no passado, eu devo resgatar aquele crime através da dor, mas se existe uma mudança de comportamento da minha parte, e se existe uma ação no bem, eu consigo sim eliminar, atenuar uma ação cometida equivocadamente no passado. Este é um mecanismo poderosíssimo para que a gente, desconhecendo as circunstâncias futuras que nos aguardam, nós possamos atenuá-las, viver de uma maneira mais equilibrada. No livro O Céu e o Inferno, nós temos lá o Código Penal da Vida Futura. São 33 itens que mostram quais são os parâmetros da justiça divina. No item 3 nós temos o seguinte: todo homem, podendo corrigir as suas ações e corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se dos males que dela decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Ou seja, nós conseguimos assegurar a felicidade tanto nesta vida quanto após a nossa desencarnação, se nós tivermos a consciência de que precisamos mudar os nossos hábitos e o nosso comportamento. O Código Penal da Vida Futura devia ser um parâmetro de justiça divina estudado por todos nós. São 33 itens.
Mas é muito mais cômodo, é muito mais fácil para a criatura humana, até por uma questão de preguiça mental, principalmente entre os espíritas, a preguiça mental de poder se instruir, que é um dos principais fundamentos da doutrina, instruir. Nós preferimos fazer negociatas, barganhas com Deus diante do sofrimento. Nós não agimos para evitar o sofrimento e quando ele bate a porta, nós procuramos negociar com Deus. Ai, meu Deus, se tu me resolver esse problema, se eu conseguir isso, se tu tirar essa doença, se tu livrar o meu filho disso ou daquilo, eu prometo que eu vou fazer tal coisa. Eu prometo que eu vou fazer aquilo. Muitas pessoas fazem promessas de cunho de dor, de flagelo. Eu vou subir de joelhos a escadaria tal. Eu vou caminhar daqui até a Madre Paulina. Como se Deus quisesse de nós o sofrimento do corpo. Nós temos a responsabilidade de preservar o nosso organismo, que é um presente, uma dádiva de Deus, e não flagelá-lo pensando que estaremos agradando a Deus. É um pensamento muito pequeno. Desde quando Deus, o ser criador de tudo, de todo o universo, precisaria da oferenda da dor dos seus filhos? Não há mais espaço para acreditar numa ignorância desse tamanho? Muitos se oferecem a fazer outros tipos de coisa. Eu vou ajudar tal instituição se eu conseguir, se eu conseguir, e condicionando ainda essa negociação com Deus. Muito possivelmente, se nós estivéssemos já ajudando ou trabalhando na nossa mudança, aquilo não estaria acontecendo na nossa vida. Então, meus amigos, nós temos uma ferramenta poderosíssima nas nossas mãos, que é a capacidade de modificar o nosso destino. Não existe o fatalismo nesse sentido de que tudo que está programado vai acontecer. Existe uma ordem de coisas previstas, mas que nós temos total poder para modificá-las para o bem, através da nossa mudança de comportamento, através da nossa ação no bem. O que precisamos é agir. Nós precisamos parar de sermos espectadores da nossa própria vida. Muitas criaturas, como foi mencionado aqui no início do nosso bate-papo, ficam de espectadores do sofrimento alheio e não fazem nada. O problema é que nós estamos de espectadores do nosso próprio sofrimento e nada fazemos para mudar. Então continuaremos talvez ainda muitos séculos vinculados com a dor, porque nos falta a boa vontade. Lá no Livro dos Espíritos tem a seguinte pergunta. Pergunta 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Nós poderíamos modificar o nosso comportamento? Os espíritos nos respondem, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Nós preferimos ficar dessa maneira. Uma outra pergunta no Livro dos Espíritos diz o seguinte: por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja dos bons? Ou seja, por que os maus sobrepujam? Por que o mal reina na terra? Justamente porque os bons são tímidos, porque os bons não fazem esforços, não agem. Porém, a resposta dos Espíritos, estes, quando quiserem, preponderarão. Depende da vontade. Então, para concluirmos, meus amigos, fica aí a reflexão. Até que ponto eu desejo ser um espectador da minha própria vida, não assumindo as rédeas do meu destino e sendo levado conforme o vento e colhendo os frutos negativos da minha falta de ação, da minha permanência no erro, na minha incapacidade de olhar o
o mal que atinge o meu próximo, ou eu resolvo assumir as rédeas, ter a capacidade de modificar, ter um objetivo filosófico nesta vida para que eu encontre o equilíbrio e a felicidade, mesmo diante das dores que me visitam, porque compreenderei os motivos que me levaram a passar por aquilo e terei os instrumentos para superar a dor e a força para tentar não errar novamente. O nosso destino está em nossas mãos. Deus nos permite, a justiça divina nos permite modificar todo e qualquer aspecto da nossa vida moral e material. Só depende da gente. Um abraço.